Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro começa o dia em queda de mais de 0,5%, indicando que deve ter um pregão negativo por hoje. Já o dólar abriu em alta de quase 1%, cotado agora a R$ 5,32. Há 2 semanas da posse do próximo governo, ainda não está claro qual o plano central de Lula para a condução da economia. Os sinais são confusos e contraditórios. Passado o choque com a rapidez na mudança da lei das estatais, cresce a percepção de que a articulação para acomodar o projeto político do PT pode prevalecer sobre as decisões da equipe econômica que vai ser comandada por Fernando Haddad. O projeto que possibilita nomeações políticas nas estatais e nas agências reguladoras pode ser votado hoje no Senado com chances de aprovação. Se foi tão fácil mudar uma regra dessa magnitude antes mesmo do próximo mandato começar, criou-se um cenário que o mercado mais temia: a possibilidade de um desmonte de muitas outras reformas que aconteceram nos últimos anos. Diante disso, a volatilidade impera e as ações das estatais, claro, derretem. Elas têm peso relevante no Ibovespa e, por isso, pressionam o índice. Preocupa também como vai ficar a PEC da transição depois que a ministra Rosa Weber cortou as asas do orçamento secreto, votando pela inconstitucionalidade das emendas de relator. O julgamento será retomado hoje com o voto dos outros ministros. Garantir o controle sobre os bilhões das emendas ficou mais importante do que correr para aprovar a PEC na Câmara dos Deputados. O mercado quer agora entender qual será a prioridade: aprovar a PEC, o orçamento do ano que vem, fechar minimamente a composição do Ministério de Lula. Qual dessas soluções vai sair primeiro e se todas vão ser alcançadas? Do Banco Central foi divulgado agora há pouco o relatório trimestral de inflação com o diagnóstico da trajetória do IPCA e os riscos pela frente. O documento repete os recados dados na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, alertando que os passos futuros da política de juros, da política do Banco Central, podem ser ajustados se a desinflação não acontecer como esperado ao longo dos próximos meses. Não está no cenário de ninguém uma nova alta da Selic. O maior risco é que ela fique mais tempo no patamar atual, mantendo, portanto, um aperto sobre a economia para se contrapor ao risco fiscal. Daqui a pouco, Roberto Campos e Diogo Willen vão dar entrevista coletiva para falar sobre o relatório. Nós tratamos aqui do derretimento das ações das estatais, essa mudança na lei das empresas públicas, como eu disse, está derrubando especialmente as ações da Petrobras. Elas despencaram quase 10% ontem, o que acabou derrubando o seu valor de mercado para 310 bilhões de reais. Um levantamento da Trademap, que vocês estão vendo aí do lado nesse gráfico, mostra que a Petrobras perdeu quase 220 bilhões de reais desde o dia 21 de outubro, quando valia 520 bilhões de reais. Aliás, o recorde histórico da companhia. Isso equivale, minha gente, a praticamente uma Ambev inteira em 2 meses, ou pouco menos de 2 meses. Resta saber se a correção do preço das ações já terminou ou se tem mais pela frente, até que a mudança na lei das estatais seja aprovada pelo Senado. Neste momento, as ações da Petrobras negociadas em Wall Street caem 1,20% no pré-mercado. Vamos dar uma olhada agora como estão as bolsas internacionais, futuros americanos em queda, estendendo as perdas de ontem, depois da sinalização do Fed que os juros vão ficar altos por mais tempo também por lá nos Estados Unidos. Depois da decisão de subir em 0,5 ponto percentual os Fed Funds, Jeremy Powell afirmou que o pico dos juros deve ser acima dos 5%, o nível mais alto desde a crise de 2008. Powell argumentou que se o Banco Central não controlar a inflação com mais firmeza agora, as consequências podem ser piores. O Brasil entende bem desse riscado. Na Europa, as bolsas também caem com um aperto monetário no radar. O Banco da Inglaterra acabou de subir os juros em 0,5 ponto percentual, reduzindo o passo que vinha tomando para combater a pior inflação em 40 anos. Daqui a pouco, às 10h15 no horário aqui de Brasília, será a vez do Banco Central Europeu anunciar o novo patamar dos juros. A expectativa do mercado é de que a taxa também seja elevada em 0,5 ponto percentual. Tanto na zona do euro quanto no Reino Unido, a inflação passa dos 10%. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao 12h45 com as atualizações de hoje. Até lá.